Meu nome é Ian Davis. Eu sou um dos principais técnicos da GOC e faço esses treinamentos com bastante frequência. Então, é bem provável que você acabe vendo meu rosto de novo antes do fim desta semana e no futuro. Para começar, vamos abrir uma nova sessão do LP360. Vamos carregar os nossos dados. Então, atualmente, isso vai ser em formato live. A partir daqui, vou apenas clicar em fechar porque preciso importar meus dados aqui, diretamente no LP360. Na faixa de opções do projeto do LP360, quero que você encontre o botão Adicionar arquivos. O botão Adicionar arquivos é para que possamos adicionar nossos dados label para a classificação. A partir daí, você vai clicar no botão de mais. E quero que você navegue até onde você salvou os dados dos nossos conjuntos de dados de amostra. Então, no meu caso, está armazenado nos meus exercícios. Esta é a pasta que você está procurando. Classificação terrestre 2025 LP 360 UC. Ao abrir esta pasta, você pode não visualizar os dados. Isso ocorre porque está em um formato LAS comprimido, chamado LAS. Para conseguir abri-lo, preciso que você altere de LAS para todos os arquivos, e então ele deverá aparecer. Então, você estará procurando pelo canal Blossom Valley TV 6. 60 conjuntos de dados LAS. Vamos deixar isso configurado para abrir, para leitura e escrita. Isso significa que temos permissão para editar isso. Se você escolher a opção somente leitura, não será possível realizar a classificação. Além disso, quero que você se certifique de que está marcado para carregar os arquivos. Certo, carregue seus arquivos. Isso é para que eles realmente apareçam no LP360. Se você escolher a outra opção, só verá os limites externos do arquivo LAS. Clique em OK aqui. Ele vai descompactar o LAS e converter para o formato LAS, na mesma pasta. Agora, a partir daqui, vamos salvar nosso projeto antes de começar qualquer outra coisa. Eu, pessoalmente, gosto de mudar o nome do meu último arquivo para algo mais compreensível quando salvo meus projetos. Então, neste caso, vou selecionar a camada e clicar novamente. E vou mudar o nome para Dados de Horizon. E então vou clicar na opção Salvar Projeto Como, aqui em cima no topo. Certo. Como teremos 2 treinamentos diferentes de classificação do solo hoje, quero chamar este de Solo Adaptativo 10. Assim, eu sei que este será para a nossa primeira sessão desta semana. Teremos uma segunda sessão, continuando com a limpeza do solo depois do almoço hoje. Você também vai perceber que ele preenche automaticamente com o sistema de referência espacial quando você adiciona o arquivo LAS primeiro, antes de salvar seu projeto. Isso é extremamente útil para começar novos projetos dentro do LP360. Você vai receber uma página de confirmação quase toda vez que executar alguma ação dentro do LP360. Tudo bem? Tire um momento rápido e leia essas mensagens sempre que aparecerem na sua tela, pois podem conter detalhes importantes para você. Para começar, se visualizarmos por classificação aqui, você vai notar que não há nenhuma seita. Isso porque anteriormente houve uma tarefa de desfazer a classificação PCT ou de nuvem de pontos, realizada nesse conjunto de dados. Agora, quando você for fazer a classificação do solo, é necessário fazer uma inspeção antes de iniciar o processo. Uma das primeiras coisas que gosto de fazer é abrir meu visualizador imersivo. Isso permite que você visualize os pontos em um formato 3D e você pode navegar ao redor dessa forma. Agora, quando você me vê fazendo isso, quero que repare nesses pontos bem aqui, que estão abaixo da superfície. Na nossa resolução atual, ou densidade de pontos. Não estamos visualizando todos os nossos pontos, mas posso dizer que tem alguns pontos de ruído nessa classe. É muito importante remover esses pontos antes de começar a classificação do solo, senão eles podem ser incluídos nessa classe. E isso pode causar problemas mais adiante, conforme você avança no processo. Então, para começar nosso exercício, se você estiver acompanhando pelo documento do exercício, vai ser na página 173, seção 0515. Filtro de ruído baixo é o que vamos abordar aqui, e há uma seção com perguntas para fazer sobre seu conjunto de dados antes de iniciar a classificação do solo. Como isso já foi desclassificado, e eu posso ver que não há pontos classificados,
Vou começar nosso exercício na página 175, após a nuvem de pontos desclassificada. A tarefa, e a primeira que vamos executar, é o nosso filtro de pontos de ruído baixo e isolado. Agora, a forma como vamos fazer isso é a seguinte. Você vai até a faixa de tarefas de pontos, Point Tasks Ribbon, e quero que selecione o PCT Manager. Vamos criar uma nova tarefa para isso, então vou clicar em Adicionar. E ir para o meu tipo de tarefa. Vamos encontrar o filtro de ponto isolado de baixa impedância. Nesse caso, o objetivo será identificar pontos isolados abaixo e acima da superfície. Então, eu vou chamar isso de meu ponto mais baixo. Só opero. Assim, sem mais nem menos. Ao clicar em OK, ele será adicionado à minha lista aqui. Você pode ver aqui embaixo. Vou selecioná-lo e clicar em AT. Para ativá-lo como minha tarefa PCT ativa. Certo, então a partir daqui vamos abrir nossas configurações para configurar essa tarefa. Então vamos clicar no botão Configurações do PCT ativo. Agora, para isso, eu vou basicamente explicar as configurações antes de fazermos alguns ajustes. Primeiro de tudo, vamos incluir todos os nossos pontos que estão não classificados nisso, para esse processo de classificação. Atualmente, só temos eles no grupo criado, nunca classificado. Então, se você quiser, pode desabilitar tudo usando a opção Desativar tudo e habilitar apenas o Criado Nunca Classificado. E depois, para uso futuro, você também pode incluir o grupo não classificado. Depois de selecionar essas opções, você pode clicar em OK. Também vamos revisar nossas classes de destino, porque elas terão dois locais diferentes para onde ir. O primeiro será o nosso de baixo ruído. Esse está selecionado. E para os nossos pontos isolados, normalmente serão os pontos de alto ruído. Então, a partir daí, você pode ver que foi selecionada uma classe diferente. Nós temos uma classe de alto ruído disponível. Então, eu vou encontrar essa, que será a classe 18, alto ruído. Com certeza. Então, vamos alterar essa configuração para, na verdade, o melhor é manter a medida em PES, considerando que o nosso projeto atual já está totalmente definido em PES. E vamos definir isso para 15. Ok. Para este projeto específico, a nossa tolerância Z definida será de exatamente 1,5 milímetros. A partir daí, vamos clicar em OK, e isso salvará nossas configurações, e agora poderemos executar esta tarefa. Ao criar uma nova tarefa no LP360, você tem a opção de executá-la em toda a sua camada LAS ativa, que pode ser visualizada aqui. Ou você tem a opção de rodar em uma pequena sessão, caso queira testar suas configurações. Então, para o raio, significa que se algum ponto estiver, neste caso, a até 15 pés de outro ponto, ele não será considerado ruído. Se ele tiver uma distância maior do que 15 pés de qualquer outro ponto, será destacado como um ponto de ruído. Ele também vai considerar a tolerância em Z, ou seja, a variação na elevação para quaisquer pontos de ruído que não estejam dentro de um intervalo estatístico. Então, nesse caso, escolhemos 1,5 para ver como esses resultados funcionam. Portanto, na apresentação de hoje, vou mostrar uma variedade de opções de configuração diferentes para mostrar não só como executá-las, mas também como modificar as configurações com base no seu conjunto de dados específico. Porque cada conjunto de dados LAS terá atributos únicos e um terreno subjacente único. Ok, tudo bem. Então, vou executar isso em toda a minha camada LAS, porque quero destacar quaisquer pontos de ruído que eu consiga com essas configurações.
Sempre que optar por executar esse procedimento, você receberá uma página de confirmação. Eu me dei conta de que acidentalmente selecionei o as ativo errado. Então, ao revisar isso, você verá o nome da sua tarefa de nuvem de pontos aqui e o nome da sua camada LAS ativa. Se você tiver em um projeto com vários arquivos LAS, recomendo fortemente que você pare um momento e tenha certeza de que selecionou o LAS ativo correto. Nesse caso, a resposta é sim. Certo, você deve receber um pequeno pop-up confirmando quando o PCT foi executado com sucesso. Nesse caso, o meu levou cerca de 1 minuto. Quanto maior for o seu conjunto de dados, mais tempo pode levar para processar, então lembre-se disso também. Para uma avaliação rápida dos pontos que foram classificados, você pode voltar para a visualização imersiva e visualizar por classificação, alterando a exibição aqui no canto superior esquerdo. Classificação. Então, aqui está a nossa primeira opção. Podemos ver que temos alguns pontos abaixo da superfície. Outra opção para verificar quantos pontos foram classificados é acessar o filtro Live View e clicar em Scanip. Neste caso, ele reconheceu apenas 3 pontos de baixo ruído e um único ponto alto. Ponto alto usando as configurações atuais. Agora temos outro PCT de ruído que também vamos rodar, mas nesse caso ele vai procurar pelos pontos agrupados, em vez dos individuais. Certo, então agora vamos criar outro, indo até o nosso gerenciador de PCT e clicando em adicionar. Vamos continuar com o nosso filtro de pontas baixas e isoladas aqui. Desta vez, vamos nomeá-lo como pontos baixos agrupados. Assim, ele vai procurar por quaisquer pontos que estejam agrupados e que precisem ser removidos da nossa nuvem de pontos. Mais uma vez, ele será adicionado ao final da sua lista. Certifique-se de selecionar e clicar em OK para ativar este PCT. Vamos configurar as definições deste também. Então, me dê um momento. Queremos garantir que não estamos reclassificando nossos pontos existentes aqui, mesmo que sejam apenas 4. Queremos deixar esses pontos como estão. Então, mais uma vez, vou desativar todas as minhas classes. E habilitar apenas os pontos criados e os pontos não classificados. Clique em OK. Vou modificar isso. O destino do ponto isolado, mais uma vez, para garantir que está indo para o grupo de alto ruído. Nesse caso, vamos diminuir significativamente o nosso raio para que ele procure por pontos que estejam mais próximos uns dos outros. Então, neste caso, vai ser... Vamos tentar mudar. E então, agora vamos colocar uma outra tolerância Z de 1,5. Clique no botão OK aqui embaixo para confirmar. E vamos executar novamente pela nossa camada ativa. Só para lembrar, o filtro de pontos baixos e isolados é apenas uma das opções que temos para a classificação de pontos de ruído. Mas temos outra opção que também vou mostrar para vocês hoje. Então, mais uma vez, vou abrir meu filtro de visualização ao vivo aqui, só para ver quantos pontos foram classificados. Vou clicar em escanear novamente. E agora podemos ver que mais de 2.000 pontos foram detectados. Se quisermos revisar esses pontos na nossa nuvem de pontos, podemos ver que realmente foram detectados. Alguns nos fios de energia, outros nas árvores, ao longo dos caminhões, coisas desse tipo. Por isso, é importante poder mexer nessas configurações e determinar quais funcionam melhor para o seu projeto. Se você não quiser rodar isso em toda a sua camada LAS, sempre pode rodar por polígono ou envelope. Opções para testar em áreas pequenas, quando você tem conjuntos de dados grandes. Certo, agora vamos falar sobre a nossa próxima opção para a classificação de ruído.
Então, antes de fazer isso, vou desfazer todos os meus pontos de ruído. Se você quiser, pode apenas assistir a próxima parte desse exercício em vez de acompanhar comigo. Mas fica totalmente a seu critério. Então, para desclassificar meus pontos, vou criar uma tarefa de desclassificação. Então, adicionar. Ela será chamada de filtro básico. Então, basicamente, ela só move sua classificação com base nas informações fornecidas. Vou chamar isso de desclassificar. Ruído. Aqui está meu novo filtro. Abro minhas configurações ativas e vamos clicar em adicionar. Você pode dar o nome que quiser. Eu vou chamar de sem ruído. Para minha entrada, eu só quero selecionar minhas classes de ruído. Então, vou desabilitar tudo, exceto a classe número 7 e a classe número 18. Vou precisar especificar uma classe de destino. Então, nesse caso, vou usar o grupo não classificado. Depois de configurar isso, vou clicar em OK. E, mais uma vez, vou rodar isso sobre toda a minha última camada. Essa é a forma. Agora que nossa classificação foi completamente desfeita, vou rodar o que chamamos de classificador de outliers. Isso é encontrado na faixa de classificação do LP360. Certo, agora para esse aqui, vamos conferir nossos dados de origem aqui. Vou deixar ambos habilitados. Esses são o mesmo tipo de pontos que o nosso filtro de pontos isolados baixos procura. No entanto, essa ferramenta em particular é um pouco mais robusta e vai fazer uma análise e estimativa mais aprofundadas. Agora, essa aqui usa a densidade de pontos, mas tem uma ferramenta útil aqui para estimar isso para você. Então, aqui está a nossa densidade média de pontos. E para o nosso raio de busca aqui, vamos começar com 5 pés. Para o nosso tamanho de cluster, normalmente para um Vant. No conjunto de dados, recomendamos entre 1 e 2. Então, vou simplificar isso para 2 pontos por cluster. Agora, nossa classe já foi definida aqui, e mais uma vez temos diferentes opções para executar isso. Nesse caso, vou continuar usando a opção de camada biativa. Assim que eu selecionar, ele vai começar a executar. Mais uma vez, gostaria de reforçar que este é um classificador mais robusto. Então, especialmente se você estiver em áreas vegetadas, pode acabar classificando parte dessa vegetação como ruído. E isso vai exigir um pouco mais do seu computador em termos de poder de processamento. Outro ponto rápido. Quanto menor for o seu raio de busca, mais tempo vai levar para processar. Então, lembre-se disso. Quando estiver trabalhando com seus próprios conjuntos de dados, especialmente se forem arquivos VLAS grandes. Certo, parece que o meu terminou, então vou clicar em OK aqui. Vou ver o que ele fez. Beleza, então você vai ver que nesse caso ele classificou significativamente menos pontos. Então, é muito mais provável que esses sejam pontos de ruído e não coisas como nossa vegetação ou nossos carros. Alguém tem alguma dúvida sobre filtragem de ruído antes de passarmos para a próxima parte do nosso exercício? Comparado ao filtro baixo, né? Só uma observação rápida. Na página 178, a gente não vai abordar isso, mas tem uma seção de QA/QC de nuvem de pontos. Isso é principalmente para avaliar e entender seu conjunto de dados antes de partir para a classificação do solo. Então, recomendamos que você dê uma olhada rápida nisso, mas para o exercício de hoje, não vamos passar por essa parte. Além disso, esse QA/QC é voltado para dados coletados por Vant. Para a próxima parte do nosso exercício, vamos passar para a página 180, exercício 0520, opções de classificação do solo no LP360.
Agora, o LP 360 tem duas opções principais para a classificação do solo. A primeira delas vai ser nossa classificação do solo com IA na nuvem. E a segunda será o nosso método tradicional, ou legado, usando o filtro adaptativo 10. Cada uma dessas opções tem seus próprios prós e contras, além de requisitos para os seus conjuntos de dados e licenciamento. Então, para nossa primeira classificação do solo, vou falar sobre o solo com IA. Vocês estão convidados a acompanhar e fazer este exercício junto comigo. No entanto, este aqui é relativamente curto. Então, para este, vamos até a aba de classificação do solo. E selecionamos classificação do solo com IA. Agora, alguns dos requisitos para usar essa ferramenta. O primeiro é que você deve ter a licença Auto IA Ground Classification, que é necessária para fazer isso. Se você perceber, ele não vai permitir que você ative. Pode ser porque você não tem essa licença atribuída ao seu e-mail. É assim que isso é reconhecido no LP 360 quando você está logado. Se você quiser testar isso mais tarde e não tiver acesso, fique à vontade para me avisar no final da sessão e faremos o possível para te ajudar. Nesse caso, você também pode notar que há um classificador de outliers aqui. Isso está rodando o classificador de outliers que acabamos de executar, mas ele fará isso através do gerenciador de tarefas, em vez de bem na sua frente. Além disso, ele também pode rodar nosso PCT de suavização. E se o seu conjunto de dados LAS for maior que 3 GB, ele também vai habilitar uma opção de divisão em blocos, tiling. Agora, o motivo disso é que o classificador realmente exige isso. Seu conjunto de dados está organizado em uma grade ortogonal regular de blocos, com cada bloco ou cada arquivo LAS tendo entre 250 MB e 3 GB. O motivo disso é que permite que o algoritmo processe melhor os dados, para que você obtenha os melhores resultados. Nesse caso, o meu conjunto de dados é menor do que isso, então essa opção de divisão em blocos não foi habilitada. E como eu já executei o classificador de outliers, também posso desabilitar essa função. Certo, vou dar um nome rápido para isso. Então, vou chamar de exercício de solo com IA. E vou clicar em enviar. Esse pequeno pop-up que você vê aqui aparece porque sou um usuário interno. Quando você estiver processando por conta própria, isso não vai aparecer para você. E será enviado diretamente para o nosso gerenciador de tarefas. Nesse caso, agora você terminou. Na maior parte, sim, de acordo com a sua classificação. Você só precisaria esperar que isso retornasse, fazer uma inspeção manual e provavelmente uma pequena limpeza. Vale ressaltar que toda classificação exige algum tipo de investigação e limpeza manual, mas abordaremos isso em nossa próxima sessão de treinamento hoje. Enquanto isso está em andamento, vamos passar para o nosso segundo método, que começa exatamente na página 182. Está tudo devidamente organizado agora. Para este exercício prático que realizaremos em particular, nós já temos alguns arquivos de PCTs previamente configurados para todos vocês, assim como um filtro de visualização ao vivo que também já está previamente configurado e pronto para uso. Então, antes de começarmos a executar, eu vou importar ambos para vocês. Primeiro, vamos importar nosso filtro para visualizar nossos pontos. A forma como vamos fazer isso é entrando aqui no filtro de visualização ao vivo. Então, eu vou mostrar como criar o seu próprio. Como vocês podem ver, eu já criei vários para exatamente esse mesmo propósito. Então, basicamente, se você estiver usando o seu sistema de todos os pontos, a única diferença nesse filtro é que você muda o tamanho do ponto para L e usa a legenda. Você vai dar um duplo clique em Ground e mudar esse tamanho. Como não temos nenhuma classificação de solo, não vamos ver nenhuma mudança imediata aqui. Mas quando começarmos a classificar, você notará que os pontos parecem um pouco diferentes. Tudo bem. Na próxima etapa deste exercício, também vamos importar nossos PCTs.
Em seguida, vamos analisar nossos dados LES para começar a executar nossas tarefas. Para fazer isso, quero que você volte à faixa de opções de tarefas para o seu gestor de PCT e clique em Importar. Selecione Importar. Com nossos PCTs, temos vários, por isso estamos pedindo para você importá-los, em vez de criá-los. Como você pode ver, os meus já estão aqui. Mas para vocês, quero que cliquem em Importar, no seu gerenciador de PCTs. E selecionem o arquivo Ground Training PCT XML. Depois de clicar em Abrir, você deve ver vários novos PCTs abertos no seu gerenciador de PCTs. E os meus estão listados aqui. Então, todos esses devem aparecer para você. Então, antes de começarmos a rodar, como temos vários PCTs, queremos analisar nosso conjunto de dados LAS e nosso terreno antes de começar. Agora, para fazer isso, você pode mudar a exibição no seu visualizador de mapa. Para começar, você pode alternar de pontos para a superfície Thinned, permitindo que você veja diferentes estruturas ao longo do seu trajeto. Então, se eu olhar aqui em cima, veremos que tem um prédio e essa estrada passando bem no meio. Você também pode revisar sua superfície na visualização de perfil usando este botão aqui. Você vai clicar com o botão esquerdo uma vez, clicar com o botão esquerdo de novo, e para especificar a profundidade do seu perfil, pode clicar com o botão direito. Agora, normalmente, quando você quer revisar a definição da sua nuvem de pontos, você deixaria isso relativamente pequeno. Mas, neste caso, vamos manter 5 pés. Você pode dar zoom e mover a visualização no perfil, assim como rolar por todo o seu conjunto de dados LAS. A exibição também pode ser alterada na visualização de perfil usando as opções de exibição encontradas no lado esquerdo. Nesse caso, realmente parece que está relativamente plano, mas temos alguma variação no nosso terreno. Temos algumas colinas e outros tipos de relevo. Então, esses fatores entram em jogo quando estamos modificando o nosso PCT nas configurações. Certo. Para começar, precisamos fazer o que chamamos de gerar uma superfície semente. Esse é o primeiro passo no nosso processo de classificação do solo. Então, no seu gerenciador de PCT, quero que você selecione a opção de classificação do solo gerar sementes, de 1 metro bem aqui. Isso é chamado de PCT, do tipo classificado por estatísticas. Quando você clicar em OK, mais uma vez, verá que ele é ativado e vamos revisar as configurações antes de executar essa tarefa. Quero que você preste atenção nesses pequenos símbolos aqui. Isso indica que temos filtros aplicados. Para todo PCT de classificação do solo, sempre haverá um filtro. Quando eu abro, a primeira coisa que quero fazer é garantir que ele está olhando apenas para meus grupos não classificados. Eu não quero que ele use o meu ruído na minha classificação. Então, novamente, vou desativar todos esses e vou habilitar apenas meus grupos não classificados e nunca classificados. Na aba de retorno, você também pode ver que há um filtro amarelo, indicando que existe um filtro aplicado. Isso acontece porque está restringindo aos nossos últimos retornos. Agora, isso é feito para toda a classificação do solo no LP 360. Porque o último retorno coletado pelo seu scanner líder quase sempre vai ser o solo, o telhado de um prédio ou alguma outra superfície sólida. Todo. Certo. Para o nosso tamanho de célula, estamos usando 1 metro. Isso significa que ele vai dividir todo o nosso conjunto de dados em uma grade de células. E em cada célula, ele vai classificar um único retorno mais baixo ou mínimo do último retorno.
Se seu ruído tiver incluído nesse conjunto de dados para essa avaliação, ele provavelmente será captado em muitas dessas células. E isso vai exigir muito mais limpeza nas próximas etapas. Para este exercício, vocês não precisam habilitar isso, mas para fins de demonstração, vou habilitar a geração de saída da célula. Assim, você poderá ver como fica. Tudo bem. Sempre que configuro um local de exportação para um arquivo ou PCT, uso este botão aqui. Isso irá integrar a variável path do meu projeto, o que significa que poderei usar esse PCT em qualquer um dos meus projetos. E não preciso alterar o local de saída. Também vou adicionar uma barra invertida e chamar de SeeToGrade. Assim ele vai criar meu shapefile. Depois de modificar essas configurações, vou clicar em OK. E, como mencionei, se você tiver um conjunto de dados grande, pode rodar isso por polígono ou qualquer outra opção, mas neste caso vou continuar com a opção por ação. Opção de camada. Sempre pare e revise isso para garantir que você está rodando o PCT correto e a camada de vidro correta. Nesse caso, a resposta é sim, e ele vai começar a executar. Então aqui você pode ver minha grade. E o principal motivo pelo qual eu gerei isso para vocês é que quero que reparem em quantas células caem diretamente em cima deste telhado. Isso significa que qualquer ponto que esteja dentro de uma dessas grades, completamente em cima do telhado, haverá um ponto. Então, neste caso, teremos vários que estão sobre nossos telhados e precisam ser removidos. Em vez disso, temos alguns outros PCTs para executar. Portanto, vamos desfazer essa classificação. Para fazer isso, no meu gerenciador de PCT, quero que você encontre a opção Desfazer todo o PCT terrestre. Desfaça todo o aperramento. Novamente, vou executar isso em toda a minha camada LAS. Se desejar rever as configurações a qualquer momento, utilize o botão Configurações Ativas do PCT. Tá bem, compreendo a situação atual. Infelizmente, o nosso terreno simplesmente desapareceu do mapa de forma inesperada. Para o próximo plano de controle territorial que vamos executar em breve, eu realmente preciso e quero que você se empenhe ao máximo para encontrar o terreno exato novamente. Treinamento. Gerar sementes de 3 metros. Certo, e você vai notar que essas mesmas configurações estão definidas, exceto que o tamanho da célula agora é de 3 metros em vez de 1. Para este, não vou gerar o shapefile. E ainda vou executar na minha camada ativa. Agora, se quisermos revisar quantos pontos ou como está a nossa superfície com o terreno, também podemos escolher visualizar pelo filtro do sistema de terreno. Isso significa que ele só vai mostrar os pontos classificados como terreno. Agora, quando você faz isso, fica muito óbvio, como você pode ver aqui comigo. Vou forçar 100% dos meus pontos, porque você vai perceber que não estamos visualizando 100%. Isso é só um aviso de que, se você tiver pontos demais para a memória do seu computador, ele não vai conseguir exibi-los. Então, lembre-se disso quando estiver usando conjuntos de dados grandes. Você vai ver aqui nesse canto que ainda temos muitos pontos em cima do nosso prédio. Se a gente der um zoom out, vai ver mais alguns aqui e espalhados pelo resto da nossa superfície. Então, nesse caso, esse aqui não funcionou como a gente gostaria, e em vez de fazer a classificação manual de novo, vamos desfazer isso e temos mais um PCT que vamos rodar para gerar nossas sementes. Certo, então, mais uma vez, vou procurar aquele desfazer todo o solo. E rodar isso sobre toda a camada. Assim mesmo. Beleza, voltando para todos os meus pontos, só para que eles apareçam na minha tela. E só para todo mundo ficar ciente,
Agora estou olhando para a página 186, perto do final da seção 3, só para vocês saberem onde estou. E estamos procurando o PCT chamado Ground Training Generate Seeds 3 Meters Z-Filter. É isso aqui. A partir daí, vamos clicar em OK. E vamos revisar essas configurações também. Agora, essa tarefa em particular tem um filtro adicional aplicado. Então, se eu acessar o filtro de pontos de entrada, quero que você observe o ícone amarelo ao lado da elevação. Novamente, esses ícones amarelos indicam que há um filtro em funcionamento. Você tinha alguma pergunta? Ok, tudo bem. O que você está vendo aqui é um filtro de elevação, que limita a nossa classificação a essa faixa de valores. Agora, para mostrar como as elevações específicas, obtidas ou medidas são apresentadas na vista de perfil. Agora quero que todos vocês tomem nota rapidamente disso. Então, 880, 904. Agora vamos dar uma olhada na nossa visualização de perfil. Então, vou desenhar de uma extremidade do meu projeto até a outra. Outra forma de definir a profundidade é arrastar e clicar com o botão esquerdo do mouse, caso você não se importe tanto com o tamanho da célula. O motivo pelo qual fazemos isso é para que possamos ver a elevação do terreno de um lado para o outro. E se você olhar aqui no nosso eixo, podemos realmente ver a faixa de elevação. É assim que elas são estimadas para ajudar a evitar que suba em cima de outros objetos. Se você quiser ajuda para identificar essas elevações específicas, também pode usar a ferramenta Identificar. Isso funciona em todos os nossos visualizadores dentro do LP360. Então, se eu clicar aqui, você vai ver que ele preenche com essa elevação, junto com a elevação dos pontos ao redor. Alguém tem alguma dúvida sobre como os valores de elevação foram identificados? Sim. Absolutamente. Absolutamente. Portanto, se alguém quiser inverter a posição da roda do mouse, isso será feito nas configurações do projeto. Então, vou apontar alguns deles para você. Na faixa de opções do projeto, acesse as configurações. Acesse as configurações globais e selecione a opção para inverter a roda do mouse, caso isso seja do interesse de Onpen. Há mais alguma pergunta antes de prosseguirmos com a execução? Tudo bom. Agora que entendemos melhor o nosso PCT, vamos passar por mais algumas configurações aqui. Mais uma vez, ainda estamos usando aquele tamanho de célula de 3 metros. Então, ainda pode ser que pegue pontos no nosso telhado, mas com o nosso filtro Z esperamos não precisar nos preocupar com isso. Certo. Agora vamos executar nossa tarefa. Mais uma vez, vamos fazer isso pela camada LAZ ativa. Confirme seu PCT e a camada LAZ ativa e clique em Sim. Tudo certo. Agora, para uma revisão rápida, para ver se há alguma classificação errada óbvia, vamos voltar para aquele sistema de solo. E ainda podemos ver que há alguns pequenos buracos, depressões e um pequeno relevo elevado aqui. Agora, muito provavelmente, esses não são pontos de solo verdadeiros. Então, uma maneira rápida de avaliar e reclassificar esses pontos é usando a visualização de perfil ou a visualização no mapa. Eu, pessoalmente, prefiro a visualização em perfil. Assim você pode desenhar sobre a área onde acha que pode ter havido uma classificação errada. E vão deixar nossos pontos bem grandes. Então, vamos aplicar nosso filtro de solo grande para todos os pontos. Altera a sua exibição para a classificação. Se você passar o mouse sobre essas opções de exibição, o nome vai aparecer caso precise identificá-las.
e podemos ver que caiu abaixo da nossa superfície. Então, nesse caso, queremos remover esses pontos antes de avançar no nosso processo de classificação. Então, para quem ainda está procurando por essa seção, é aqui que estou olhando na minha última camada. E eu vou usar a opção classificar abaixo de uma linha, para remover esses pontos do solo bem rapidamente. Sempre que você clicar em uma nova ferramenta de classificação dentro do LP 3060, vão aparecer essas dicas úteis de como usar a ferramenta. Eu recomendo muito que você leia essas dicas, porque eu nem sempre vou estar aqui para explicar como usar. Também quero especificar minha classe de destino, que será o grupo não classificado, porque quero removê-los do meu solo. E você vai perceber que à medida que começa a desenhar, ele destaca esses pontos em branco. Assim, você consegue ver exatamente quais pontos você vai classificar. Depois de selecionar esses pontos e estiver satisfeito, quero que você aperte a barra de espaço, e isso vai concluir essa classificação. Agora, se você quiser fazer uma revisão adicional de todo o conjunto de dados, pode rolar de um lado para o outro usando o mesmo método, assim, e identificar rapidamente quaisquer pontos que não estejam sobre a superfície do solo propriamente dita. Até agora, parece que tudo está seguindo do jeito que eu esperava. Certo, parece que podemos ter alguns pontos aqui. Você pode dar um zoom nesses pontos para ver se realmente se trata de um objeto. Assim, após uma análise mais detalhada, pode ser algum tipo de objeto subterrâneo, talvez uma vala ou algo do gênero. Nesse caso, eu vou deixar esses pontos de lado. Tudo bem. Como mencionei novamente, uma avaliação muito rápida pode ser feita simplesmente alternando para o filtro do sistema de aterramento, para que você possa realmente ver esses pontos que obviamente não combinam com o terreno ao redor. Você também pode visualizar essas áreas na visualização imersiva, se quiser, ou pode reclassificá-las usando a aba de classificação, mudando seu destino para não classificado e escolhendo um dos pincéis. Então, nesse caso, vou escolher o secu pequeno. Novamente, eu sempre recomendo que você pare e leia essas instruções quando estiver trabalhando sozinho. Mas agora eu posso simplesmente mover o mouse para selecionar esse ponto e apertar a barra de espaço. Isso vai garantir que esses pontos não sejam usados em classificações futuras, que possam causar problemas depois. Só uma observação rápida. Essa limpeza manual que estou fazendo agora é a seção 4, começando na página 187, caso vocês queiram ver isso com mais detalhes. A gente não vai passar por tudo isso agora, mas temos uma tarefa adicional que vamos executar. Então, depois que você tem sua superfície semente, você passa para, nesse caso, a parte 3 do nosso exercício, o algoritmo adaptativo de solo 10. É aqui que você realmente vai construir o solo em todo o seu conjunto de dados. Quero também destacar que temos uma bandeirinha verde piscando aqui. Isso indica que nosso trabalho está pronto para IA. No entanto, terminaremos isso depois que nosso modelo adaptativo 10 estiver concluído, para que possamos comparar os dois métodos de classificação. Muito bem, voltando ao meu ponto. Faixa de opções para essas. No meu PCT Manager, estou procurando pelo treinamento em solo. Adaptativo 10. 3 graus, 30 centímetros. Então, com certeza será exatamente este aqui. Sim. Ok. Vamos rever essas configurações mais uma vez. Então, só para lembrar, sempre temos um filtro para a entrada. Ele será restrito aos seus últimos retornos, como sempre, e vai considerar apenas os criados nunca classificados e o grupo não classificado.
Além disso, você pode ver que ele está usando pontos de solo existentes como seleção de ponto semente. Tecnicamente, você também pode gerar seus pontos semente usando essa tarefa, em vez de usar o outro PCT. No entanto, você não poderá entrar e limpar ou modificar de nenhuma forma antes de passar para esta etapa, caso escolha essa opção. Agora, para o nosso ângulo aqui, nosso limite de ângulo e distância máxima. Isso se refere aos parâmetros usados para identificar pontos de solo adicionais. Então, por enquanto, vamos clicar em OK. E só para fins de exemplo, vou mostrar os outros métodos para testar isso. Então, se você quiser testar os parâmetros que selecionou, pode escolher por polígono e rodar em uma área pequena, em vez de todo o seu projeto. Então, aqui vou apenas selecionar meu canto norte. Para executar essa tarefa, você vai dar um DutoKick. Esse pop-up que você está vendo aqui só está avisando que você selecionou mais de 500 mil pontos, o que significa que você não pode usar o botão Desfazer classificação. Isso não tem problema nenhum, então vamos clicar em Sim. Quando você executa por uma dessas opções, verá o status aparecer no canto inferior esquerdo, em vez de ter aquela janela de diálogo que aparece no canto superior. Agora que isso está feito, podemos inspecionar essa seção se quisermos. Podemos fazer isso na nossa visualização de mapa, na imersiva, ou também temos a opção de usar a visualização em 3D. Como eu desenhei em formato de caixa, vou usar essa opção. Então, vamos apenas desenhar uma pequena seção ali. Muda para a classificação. Mais uma vez, ao passar o mouse sobre essas opções, será identificado o nome do tipo de exibição. E podemos mudar isso para 10 também, para realmente ver as estruturas. Agora, às vezes, isso pode ser mais difícil para fins de visualização quando há vegetação. Então, vai depender da preferência pessoal, de como você gostaria de revisar. Agora, na minha análise inicial, estou percebendo que parece que não fez. Ele se escondeu de mim. Isso é. O botão que acabei de clicar é o de ajustar a janela. Ele vai dar zoom de volta para os seus dados caso você os perca no visualizador 3D. No entanto, parece que ele deixou de fora vários pontos ao redor deste meio-fio. Então, nesse caso, eu gostaria de desfazer essa ação e tentar nossa próxima opção. Então, vou finalizar isso no meu gerenciador de PCT. Estou procurando a opção Desfazer PCT Adaptativo 10. Desfazer adaptativo 10. Podemos apresentar isso a todos os nossos funcionários, se quisermos. Não tocará nas nossas sementes, porque está apenas à procura de... Identificamos esses pontos de saída estratégicos, assim de uma maneira totalmente inesperada, sem mais nem menos. Só para deixar bem claro a forma como isso é possível, se olharmos para o nosso filtro de pontos de entrada. Para isso, quero que você preste atenção nesses pontos-chave. Pontos-chave são um classificador adicional, usado para marcá-los como pontos especiais ou para diferenciá-los dos demais. Nossos pontos das sementes não têm nenhuma marcação. A saída do nosso TIM adaptativo nesses PCTs específicos tem. É assim que conseguimos selecionar apenas esses para desfazer, em vez de todos os nossos pontos de solo. Se desejar informações adicionais sobre como usar sinalizadores ou outras tarefas semelhantes, por favor avise-me após essa sessão e terei prazer em discutir esses assuntos com você. E também lhe darei algumas informações adicionais sobre isso. Ok. Tudo bem. Agora vamos passar para a segunda sessão da parte C. Ainda na página 188, mas estamos procurando o treinamento em solo. Adaptativo 10, backgrounds, 10 centímetros.
Mais uma vez, vamos apenas fazer uma rápida revisão das nossas configurações. Então, a única coisa que foi modificada aqui é a nossa distância. Então, ao invés de ser 30 centímetros, ela foi modificada para apenas 10, e então está ajustada para um ângulo de 2. Agora, para este caso, vou rodar em toda a camada, só para que você veja quanto tempo isso pode levar. A diferença no tempo de processamento. E você também pode ver que aparece aqui para te avisar o que está sendo executado. Com certeza, isso está absolutamente perfeito. Já chegamos exatamente onde precisávamos. Agora, neste exato momento, eu gostaria muito que você parasse um pouco e desse uma olhada bem detalhada aqui nesta área específica que estamos observando juntos. Parece que de ambos os lados da estrada ainda estamos com algumas seções faltando. E se eu desenhar uma janelinha 3D bem aqui? Também vou perceber que parece que temos alguns taludes, pilhas de material ou algo desse tipo que ainda não está sendo classificado. Então, também vamos desfazer essa classificação. Mais uma vez, estamos procurando aquele 1 do Adaptive 10, o 1 do Adaptive 10. E vamos rodar isso novamente em toda a nossa camada laço. Só para demonstrar que ainda temos nossos pontos de referência disponíveis. Posso mudar para o meu sistema de solo e você ainda pode vê-los aparecendo. Agora, o próximo PCT que vamos usar está na seção 3, na página 189. O treinamento de solo adaptativo 10, 1 grau, 5 centímetros. Aqui está adaptativo 10, 1 grau, 5 centímetros. Como já analisamos essas configurações algumas vezes, agora vamos apenas tentar rodar isso e investigar os nossos resultados. Então, mais uma vez, vou rodar em toda a camada para que possamos analisar todos eles. Como mencionado anteriormente, as opções de bipolígono podem ser usadas para testar seus parâmetros em grandes conjuntos de dados, para garantir que você não precise esperar muito tempo para o processamento, se os resultados não forem satisfatórios. Agora, voltando para todos os meus pontos e para o solo principal. Como você pode observar claramente aqui, ainda parece que estão faltando diversas áreas importantes, mas não há necessidade de se preocupar, porque temos um processo de PCT final que nos auxiliará de forma definitiva a reclassificar todos esses dados adequadamente. Mas não vamos desfazer isso neste caso. Vamos deixar isso intacto. Agora, existem algumas maneiras diferentes de visualizar os dados. Como eu mencionei, você pode mudar o seu filtro para o novo filtro que temos. Isso é destinado à exibição dos pontos. Então, se eu escolher isso e entrar na minha visualização imersiva, podemos investigar nossa nuvem de pontos voando por ela, o que eu acho extremamente útil para fins de inspeção. E você também tem a possibilidade de visualizar quaisquer arquivos de forma com os quais esteja trabalhando junto com seus dados. Então, talvez linhas de quebra ou algo desse tipo. Você pode habilitá-los nesta visualização também. A reclassificação pode ser feita usando a opção Classificar pontos por polígono. Dentro deste visualizador, se você quiser modificar os destinos e as entradas, isso será feito na aba de Classificação. Novamente, não abordaremos muitos detalhes da classificação manual hoje ou nessa sessão, pois esse assunto será tratado em nossa próxima sessão de treinamento. Tudo bem. Agora, vamos para o nosso último PCT que vamos percorrer, porque quero garantir que tenhamos bastante tempo para quaisquer perguntas adicionais ou tópicos relacionados a exercícios. Na aba Tarefa do ponto, em Gerenciador de PCT, estou procurando nossa tarefa final, que será de 3 graus e 30 centímetros.
Então, adaptativo 10, 3 graus e 30 centímetros. Quanto maior o seu grau e quanto maior a distância, mais agressivo será o resultado. Então, neste caso, vou clicar em OK e, mais uma vez, rodar em toda a minha camada LAS ativa. Você pode ter notado que ele preencheu um pouco mais. Podemos mudar para aquele tema de solo, se for só isso que quisermos ver. Quando você está visualizando por pontos, é possível ver de fato os vazios na sua nuvem de pontos. Aqui, podemos ver claramente nossos edifícios. Na nossa visualização 10, isso nos permite avaliar rapidamente toda a superfície do solo. E, como você pode ver, esses estoques agora foram classificados com o nosso classificador mais agressivo. Temos aqui algumas seções, então a parte E sobre o que é aquecer da sua superfície do solo, que vai nos levar para a limpeza, que será feita na nossa próxima sessão. No entanto, eu queria falar rapidamente sobre como reduzir o seu conjunto de dados. A redução é muito benéfica para qualquer usuário que precise de um arquivo LAS menor para fins de compartilhamento ou para geração de produtos. E isso pode ser feito através da classificação por tipo de estatística, PCT. Então, no meu gerenciador PCT, vou mais uma vez clicar em adicionar. E procurar pelo tipo classificar por estatísticas. Classificar por estatísticas. Vou chamar isso de dados reduzidos. Clique em OK. E agora, para configurar as configurações. Nas nossas configurações ativas do PCT, quero que você mude o filtro de pontos de entrada para incluir apenas a sua classe de solo. Então, use o botão Desativar tudo. E habilite apenas o solo. Se você achar que esses pontos estão estranhos e quiser que eles estejam atualizados, você sempre pode clicar em Escanear para visualizar seus pontos. Neste caso, temos mais de 6 milhões na nossa classe de solo. Você também pode habilitar quaisquer outros recursos ou filtros, se quiser. Nesse caso, só precisamos do solo, então podemos clicar em OK. Para o tamanho da célula, vamos usar 5. E você vai perceber que ele está analisando nossa faixa mediana. Isso significa que, para cada célula em que ele divide nosso arquivo LAS, ele vai manter um único ponto mediano. Para nossa classe de destino, vamos escolher a classe 8, pontos-chave do modelo reservado. Clique em OK. Também vou desabilitar a saída de geração de células. Depois de configurar isso, vou clicar em Non-Key. E posso rodar pela minha camada LAS ativa. Agora, só para exibir esses pontos, posso ir no meu filtro, desabilitar o solo e ativar apenas os pontos-chave do modelo. Também vou mudar isso para pontos, só para que você possa vê-los. E vamos aumentar esse tamanho. Então, esse seria o conjunto de pontos que poderia ser usado para fins de compartilhamento. Agora, como ele está armazenando pontos de solo existentes, ao voltar para 10, você vai ver que tem uma ideia muito mais geral do seu conjunto de dados. Então, se você quiser usar isso talvez para a geração de curvas de nível ou geração de MDE, essas são algumas das práticas mais comuns depois de reduzir seu conjunto de dados. Isso também permite exportar apenas esses pontos para um AIS geral menor. Agora, isso pode ser feito indo até a faixa de opções do projeto no assistente de exportação. E selecionando no filtro de pontos de entrada. Apenas os seus portos zelados.
Para esse exercício, não vou executar isso agora, porque quero poder comparar as duas nuvens de pontos para vocês. Mas para fins de demonstração, aqui está como vocês poderiam gerar esse novo LAS com um conjunto de dados reduzido. Muito bem, agora vou acessar meu gerenciador de tarefas e clicar em Concluir no meu projeto adaptativo 10 aqui. Espere. E agora temos uma nova camada LAS vinda da nuvem. Agora vou revisar ambas para que vocês possam vê-las aqui, usando apenas o sistema de solo com a visualização de pontos. Agora, para voltar aos meus dados de origem, vou fazer exatamente a mesma coisa. Então, vamos alternar para elevação e pontos. Agora, se alternarmos entre as duas, você vai perceber que aqui está um pouco mais espaçoso. Se eu acessar meu visualizador imersivo, podemos ver que ainda está classificado. Todos esses estoques se comportaram muito bem, ao contrário de situações em que tivemos que testar nossos parâmetros repetidamente. E aqui, voltando à elevação, temos alguns desses mesmos pontos que estão faltando lá embaixo. Ok. Mais uma vez, vou alternar entre as opções abaixo da camada LAS ativa para poder visualizar a diferença. Agora, você também pode fazer inspeções mais específicas. Você é ao santo. Tudo bem. Então, você também pode encontrar objetos específicos na sua nuvem de pontos para revisar. Eu sempre acho útil revisar coisas como carros ou outras estruturas acima do solo. Esses itens podem ser frequentemente classificados de forma errada, então é bom verificar se realmente foram excluídos do nosso processo de classificação. Nesse caso, parece que ambos os nossos resultados fizeram um trabalho muito bom. Vou dar um zoom nesta pequena seção de estoque aqui. E você vai ver que o nosso classificador de IA fez um trabalho muito melhor nisso. Agora, como mencionei no início da nossa sessão, toda a classificação exige algum nível de limpeza manual e reclassificação. Mas usando o nosso classificador de IA, você pode economizar tempo e esforço nesse processo.